muita gente quer que eu fale, muita gente quer que eu diga, muita gente quer saber sobre essa questão da África, sobre essa questão da africanidade, sobre essa questão da negritude, sobre essa questão da Ásia. Olha, gente, quando eu trato desse assunto, eu gosto sempre de voltar na Pangeia, na grande Pangeia. Aqui nesse planeta, tudo era a mesma coisa, né? O mesmo bloco de terra, o mesmo lote. Um dia, não se sabe bem porquê, não se sabe que tipo de revertério, não se sabe de quanto em quanto tempo a Terra também dá essas crises, se vai ser na nossa vez, se foi um meteoro que caiu, quebrou tudo, a gente não sabe. Mas esses continentes se dividiram e, ao longo do tempo, deram origem a esse arquipélago que o planeta é. Então, a origem do ser humano, quanto tempo? Isso há milhões e milhões e milhões de anos atrás. Já o registro da existência de seres humanos, que se tem notícia, porque a gente não sabe se já existiu alguma outra coisa que foi submersa, que foi soterrada, que foi uma outra civilização. Muitas pessoas falam de uma civilização que era embaixo d'água, né? A Atlantis perdida, a primeira civilização que teria sido submergida por esse revertério, talvez. Não sei. A própria Bíblia faz referência a um dilúvio, a um período em que a terra foi toda tomada pela água. Então nós temos registros históricos de que catástrofes muito grandes já aconteceram nesse planeta e que elas foram responsáveis em grande medida por essa variação climática que nós temos no planeta. Então, quando vai se analisar qual é o motivo pelo qual nós temos cores diferentes, tonalidades diferentes, todos os estudos científicos mostram que essa variação ela aconteceu por conta das migrações, por conta das mutações causadas pela alimentação e pela adaptação climática, pela presença de sol, pela ausência de sol, pela presença de determinadas vitaminas, determinados nutrientes e fatores externos, macrofatores externos determinantes que acabaram promovendo alterações genéticas que nos levaram a ter fenótipos diferentes. A prova disso, né, a prova mais viva, mais cabal disso, é quando você chega num lugar e você percebe que existe uma semelhança entre as pessoas. Então, se você for em alguns países africanos, você vai chegar lá e vai perceber que todas as pessoas que moram naquele espaço geográfico são negras, têm sua pele de uma cor escura. Se você vai para a China, você vai perceber que naquela região as pessoas nascem com o olhinho puxado, são pessoas de pele amarela e têm suas características, seus fenótipos também bem definidos e coletivos, né? As pessoas são parecidas entre elas, o que quer dizer que existe uma propensão dos territórios geograficamente a ter suas semelhanças. Isso já é questão fechada dentro do debate de por que as pessoas são diferentes. Então nós, seres humanos, que já passamos por todos esses processos, já passamos por todos esses estranhamentos, já acumulamos mais de, já vamos para 12 mil anos de história registrada, já sabemos que todos somos iguais, que todos somos, temos ancestrais comuns ou pessoas que estavam, gente que estavam nessa Pangeia, foram separados pelo revertério climático do planeta. Se a gente vai analisar a origem do racismo, se a gente vai tentar compreender que, não obstante o fato de que nós olhamos uns para os outros e, independente de falarmos as mesmas línguas, independente de
termos as mesmas cores de pele, olhamos para outra pessoa e reconhecemos naquela pessoa um ser humano, um ser humano. Eu sou um ser humano e aquela pessoa é um ser humano. Então isso é uma coisa que é natural, né? Você reconhece. Então a origem do racismo, ela é cultural. Ela tem a sua origem naquele vale do Nilo, sabe? O vale do Nilo. O vale do Nilo que vem lá de baixo, África Mediterrânea, Oriente Médio, atravessando, subindo da Europa, sabe? Alexandre, Jesus, Cleópatra, turcos otomanos, invasões bárbaras, Império Romano, gregos, troianos, todo mundo ali naquele valezinho, África, Ásia, Oriente Médio, Europa. Tudo começou ali naquela região. Então, o continente africano, pela sua fertilidade, sua imensidão, vivia populado, cheio de tribos, que do mesmo jeito que estava acontecendo nas Américas, eram tribos que estavam se digladiando entre si, disputando territórios, colares, bichos, cocais, daquele mesmo jeito que estava acontecendo na América. Nenhuma novidade, nenhuma diferença. O desenvolvimento dessa civilização, o desenvolvimento dessa sociedade, se dá a partir da parte mais mediterrânea da África, parte do extremo norte da África, onde está o Egito e onde justamente é esse mar, né, esse rio, que faz esse valezinho ali naquela região que a gente está falando. Então ali naquela parte já haviam estreitas relações diplomáticas, a compreensão de que a África era uma região extremamente civilizada de pessoas negras que viviam naquele continente, se relacionavam com as pessoas que eram mais clarinhas lá da Grécia também, que já estavam para aquela região, que por sua vez também se relacionavam com as pessoas de pele vermelha, que são os mongóis ali daquela região do Oriente Médio, que vão dar origem aos turcos, aos árabes, aos vikings, essa mistura, né, gente? Então, o que nós temos, né? O que nós podemos constatar? Que desde sempre algumas pessoas botaram cercas grandes e disseram, isso aqui é nosso, isso aqui é dessa galera aqui, isso aqui é desse coletivo. E a partir desse momento criou-se regras que eram regras que regiam pequenos territórios, pequenos grupos, que são justamente os agrupamentos culturais. Os grandes enfrentamentos humanos são enfrentamentos ideológicos. O que determinou as maiores diferenças no comportamento, na evolução do planeta, na evolução da espécie, são menos os fatores biológicos, menos os fatores fenótipos, do que a dificuldade da evolução do pensamento social. Porque o ser humano, ele talvez tenha uma percepção de si, uma percepção de si como ser humano, bem mais complexa do que a percepção que ele tem da coletividade em relação ao fato dele ser humano e da relação entre ele, seu bem-estar e a organização da coletividade. Isso é uma coisa que a gente demorou de compreender na história da humanidade. Mas você vai analisar e você vai ver que desde sempre na história das civilizações as pessoas se remeteram a divindades,
se atribuíram divindade, falaram sobre a integridade física, estabeleceram o tabu da morte, né, o tabu do assassinato, estabeleceram o tabu da vida também, do nascimento, do casamento, da comunhão, e essa percepção de humanidade, de deidade, de divindade, é muito mais desenvolvida do que o estabelecimento de regras de convivência que busquem a harmonia. Então você vai encontrar um ser humano extremamente egoísta, extremamente voltado para a compreensão do que está fora dele e sem estar comprometido efetivamente com o bem-estar daquilo que nos tornaria iguais. Então, enfrenta uma batalha pela diferenciação, uma batalha do ser humano com a coletividade pela sua singularidade, que é o que a gente vai ter extremado, né, na contemporaneidade. Se a gente for analisar esse paradigma da individualidade da pós-modernidade, a gente vai ver que o desenvolvimento dessa característica humana ao longo dos séculos descambou no ser humano que é extremamente individualista, extremamente individual, extremamente egoísta, e que tem uma sociedade que continua refletindo esses padrões, esses valores e esses atributos, né, de humanidade e de sociabilidade. Não foi diferente naquela região onde a civilização estava se organizando, as primeiras coisas. Então, a gente vai ver, o pessoal na Roma estava com o seu problema, o pessoal na Grécia estava com o seu problema, o pessoal no Egito estava com o seu problema, quer dizer, como administrar a coletividade, como fazer com que a cidade existisse de forma harmônica, como solucionar os problemas que estavam postos à coletividade, os problemas de que algumas pessoas se achavam no direito de agredir as outras, que algumas pessoas queriam fazer coisas no meio da rua que incomodavam as outras pessoas e era preciso estabelecer um código, uma etiqueta de convívio, pacto social, né, para que a sociedade transcorresse de forma que todo mundo pudesse estar ali na polis, estar ali na pirâmide, estar ali na beira do Nilo, numa boa. Não foi bem assim. As coisas não aconteceram muito bem, por quê? Assim que o ser humano, em coletividade, ele identifica a necessidade de fazer regras, ele vai encontrar certamente pessoas que concordam com aquelas regras, pessoas que discordam completamente daquelas regras, que acham que aquelas regras não têm nada a ver. As pessoas que acham que essas regras não têm nada a ver, elas são o grande problema da operação política, porque a política quer estabelecer um regime de regras e vai se confrontar com as pessoas que são contra esse regime de regras. Não sempre foi assim. Então, se você fala que existe uma coisa sobrenatural que você não está vendo, mas que a qualquer momento pode jogar um raio, te matar, pode te castigar, pode fazer tudo por você, é óbvio que essa coisa tem o poder de estabelecer uma regra. Então, essa divindade, ela é, se não criada, forjada, ela porque é intuída, porque o ser humano desde sempre intui que existe uma força sobrenatural acima dele, inteligente, reconhece a inteligência da força sobrenatural. Porque nós podíamos estar aqui nesse planeta também sem achar que existe Deus nenhum, sem nunca ter pensado sobre isso, sem isso nunca ter passado pela nossa cabeça, e está aqui evoluindo, ou talvez até não ter evoluído, mas não está inventando isso. Então, se isso está na nossa memória, no nosso HD, se isso remonta a todas as civilizações, e se você vai analisar toda a sociedade, mesmo as que não tiveram entre si um contato mais forte, você vai perceber que em todas as sociedades, a religião, a religiosidade, a evocação de um divino, ela está presente. Isso é uma prova clara dessa coisa superestrutural que é a divindade, mas que está sedimentado em cima de valores que são intuições coletivas. Então, sempre se intuiu
história também sempre se buscou uma aproximação com essa divindade através de pessoas, porque os instrumentos todos estavam ali. Fizemos monumentos, os monumentos não criaram vida. Fizemos oferendas, os espíritos não se manifestaram. Mas se alguém aqui manifestar alguma coisa, a gente vai atribuir então uma divindade. Encontrou um instrumento bom, que é um instrumento que é o ser humano. Um dos pontos mais determinantes da história, quando a gente vai estudar marcos históricos que separam a antiguidade clássica da antiguidade moderna, da Idade Média, do período moderno, nós vamos ver que a destruição da Biblioteca de Alexandria, incêndio, saque, o que aconteceu ali naquela região, né? Do Jardim Suspenso da Babilônia, tudo isso, a queima da Babilônia, nada mais foi do que uma queima de arquivo. Foi um ato pensado, foi de caso pensado, para tentar pôr fim a uma tradição. Não foi um ato isolado. A queima dos arquivos da Babilônia, dos arquivos de Alexandria, a queda da Babilônia, todos esses fenômenos eles estavam relacionados a um pensamento fascista, nazista já. Primeiro ato, grande ato nazista, a destruição da história da antiguidade clássica, dos deuses, das divindades, dos registros, porque estava se cortando ali laços divinos, laços de divindade, laços de tradições, valores que vinham se repetindo e que foram interrompidos. Foram dizimados e foram acompanhados de extermínios de nações inteiras, de degredo, de perseguição a primogênitos, perseguição a famílias, perseguição a povos, perseguições a culturas, perseguições e, por fim, a estigmatização. Porque o que se buscou, essa delimitação que existe hoje na própria continente africano, em África subsaariana, ou África negra, e África mediterrânica, a África egípcia, a África rica, a África branca, que deu crise recentemente. A gente sabe que por essa região já está tudo também bem mal politicamente, desde Cleópatra. Inclusive Cleópatra. Né? Então, o que nós tínhamos? O que nós tínhamos no Egito? Vamos retomar essa história da África. O que nós tínhamos no Egito? Uma civilização extremamente desenvolvida, com memória, com história, com tradição, com tecnologia, com política, com Deus, com igreja, com faraó, com poder divino e humano divino, com pessoas que eram deuses e com pessoas que já eram escravizadas também desde aquela época, já eram hábitos. A gente não sabe mas de onde surgiu, mas com certeza isso é um recurso ancestral, né? Isso é um recurso, vamos dizer assim, de natureza. Nós devemos, se a gente for fazer uma análise das tribos menos aparato legal, com menos aparato tecnológico, mas com estruturas sociais mais arcaicas, nós vamos perceber que o dispositivo do controle individual, ele sempre existiu. Desde que o ser humano está ali, está na coletividade, começou a dar problema, vai vir alguém e ou vai mandar prender essa pessoa, ou vai mandar amarrar esse recurso, né, comum. Em algumas sociedades a pessoa vai ser condenada à morte, esse recurso ainda continua sendo utilizado.
não foi ainda suprimida dos nossos hábitos, apesar de ser um hábito selvagem, não foi suprimido. Então a gente sempre teve esse hábito, a palavra essa é um hábito selvagem, que é o de castigar as pessoas. Ao longo do tempo e do estabelecimento de um recurso diplomático, que com certeza deve ser do interesse daquele que está sendo oprimido, condenado ao cárcere ou à morte, ter como alternativa não ser preso nem ser assassinado, servir. A servidão. O que a pessoa ou o grupo que obriga o outro a servir percebe é que se você não precisa dar nada em troca para quem está servindo para você, você ganha muito mais, você recebe muito mais. Então, essas pessoas disseram, então vamos escravizar mais pessoas, vamos fazer isso com mais pessoas. Isso acontecia no Egito, isso acontecia do Egito para baixo, já acontecia entre eles, entre aqueles povos, entre todas aquelas tribos que nós vamos estudar. 10 mil anos de civilização, 10 mil anos de história do continente africano, bombando de civilização. A gente vai ver que esse recurso era um recurso que não era particularidade também do continente africano, porque na Europa também os gregos e os romanos também estavam se escravizando entre si por questões bélicas, por questões de guerra, por questões ancestrais, por questões que a guerra também é um instrumento ancestral de tribos que disputam territórios, disputam valores ou disputam a legitimidade de viver dentro do seu território sem ser incomodado por outro agrupamento com valores bárbaros. Então foi isso que aconteceu. Os egípcios estavam ali, se relacionaram com os seus vizinhos, começaram o processo de miscigenação entre os próprios cabeças, né, das operações, entre os faraós, os césares, os czares. Então começaram a casar entre si, fazer troca de esposas, de fortunas, de valores políticos. E isso foi ao longo dos vários séculos em que essas relações foram acontecendo, períodos pré-ptolomaics, toda a história da civilização que vai acontecer ali naquele vale, daquele Nilo, é a história da mistura desse povo, é a história da miscigenação desse povo. Então nunca existiu de verdade uma raça, né? Não existe uma raça. Existe a nossa raça, a raça humana, que foi ao longo do tempo se modificando a partir de valores que nós já dissemos são valores geográficos, valores de alimentação, carência, déficit de vitamina ou déficit de sol, né, déficit de melanina, problemas de adaptação climática, falta de vitamina B12, vitamina B13, falta de várias coisas. Então, com o passar dos anos, essas relações foram evidentemente se complexificando, né? A população foi aumentando, os valores, as pessoas começaram a se questionar sobre os valores que estavam impostos. Então, quando existe um excedente na população que está sendo explorada, escravizada, vai dar um problema para quem está na corte, para quem está no poder. Porque as pessoas que são maiorias, que são a maioria, elas têm que estar satisfeitas, elas têm que estar realizadas, elas têm que estar gozando do bem-estar social, senão dá um problema em qualquer sociedade. E não foi diferente. Né? Então estava ali o povo carregando pedra para fazer pirâmide, todo dia da semana, todos de sol a sol, e aí começam a criar leis. Não, vamos criar uma lei de que tem um dia que a gente não trabalha. Vamos criar um Deus que o dia dele é feriado e a gente não trabalha nesse dia porque a gente vai render o culto para o nosso Deus. A gente também tem o nosso Deus aqui, esse seu Deus aí não serve para mim.
Porque o seu Deus está dizendo que eu tenho que fazer isso, esse seu Deus não é meu Deus, então eu não posso acreditar nesse Deus. E esse politeísmo, porque muita gente subestima o determinante politeísta, a oposição polimonoteísta na configuração da humanidade. Então, queima de arquivo histórico. Vamos queimar toda a história de Osíris, Íris, Amon-Ra, Amon. Nós não queremos saber nada disso, não queremos saber descendência nenhuma desses deuses. Não, vamos começar aqui, nós queremos um Deus só. Nós vamos ter aqui uma história só, de um filho que nós já profetizamos, que vai nascer, que vai dar início a uma outra relação. Isso aqui tudo já era. Toca fogo em Alexandria. Queima a Babilônia. Não. E foi assim que começou a perseguição, foi assim que começou. Então nós podemos dizer que existe um fator, primeiro, de classe social, né? Primeiro, sempre houve um enfrentamento que não necessariamente ele tem como determinante a raça, mas ele tem como determinante essa subjugação de uma minoria, né, de uma minoria privilegiada sobre uma, muitas vezes, maioria alienada de direitos. Por outro lado, também nós vamos ter a estigmatização de um povo. Então, sim, o que eu estava falando, voltando para essa questão, isso ilustra bem o que eu estou tentando falar. Quando a gente vai olhar esse pedacinho pequeno que é a África Mediterrânea e esse grande pedaço que é a África Subsaariana, a África Negra, nós vamos perceber que houve propositadamente um afastamento da parte que foi invadida e uma fuga para dentro do continente, que foi proporcionada justamente pelo invasor, pelo colonizador, que veio daqui do Oriente Médio, os muçulmanos, que são determinantes nessa região toda, que é de religião muçulmana, os povos árabes, e essa relação entre o Império Romano e o Império Romano, que também Cleópatra e Marco Antônio, por exemplo, é a história que conta não só a história dessa rainha, que era uma rainha, né, um matriarcado negro, politeísta, com deusas, que se relacionou com os que mais tarde promoveriam o cristianismo e o monoteísmo ocidental, moderno, católico romano. Então, tudo isso está extremamente relacionado. Então, a gente vai ver que, após esse relacionamento bombástico na época, porque fazia uma celebração dessa junção, né, deveria ser uma união fértil que faria com que houvesse um desenvolvimento, uma migração e uma negociação pacífica num período onde havia muito conflito colonizador também, e não deu certo. Não deu certo porque, de novo, os invasores quiseram submeter os povos, quiseram estabelecer regimes de escravidão, que vão culminar no que nós vimos depois, que é a fuga de José do Egito para a região onde aconteceu todos os eventos de Jesus, de Nazaré, de Davi, toda essa história bíblica que a gente tem notícia. Então remonta a esse tempo o estabelecimento de uma perseguição cultural. Nada mais é, o racismo nada mais é do que, não
de realidade, porque desde que a gente está num mundo globalizado, desde que a gente se entendeu como um planeta só, desde que a gente se entendeu como. A gente percebeu que isso é uma babaquice de milhões de séculos atrás, sabe? De dezenas, centenas de milhares de séculos atrás, que não tem nada a ver, que não está com nada. E eu acho que a gente deve apagar também essa história, sabe? Ou a gente resgata Alexandria, ou a gente também queima essa biblioteca, assim, sabe? Que está faltando um pedaço. A gente está lendo um livro rasgado da história da humanidade, tem vários capítulos, tem várias coisas, e isso é o que determina essa ignorância, sabe? Que a gente vive, a gente precisa sair dessa ignorância, precisa entender que todo mundo é descendente de africana, que todo mundo é descendente de faraó, que todo mundo é descendente dessa primeira civilização humana, que todo mundo é meio africano, meio europeu, meio árabe, sabe? Meio índio também, meio asiático. A gente, cara, a gente é uma mistureba, sabe? Não existe raça pura, não existe nada disso, não existe nem raça. Só existe, a gente é tudo vira-lata, sabe? Que a verdade é essa, ninguém aqui é de raça, aqui é todo mundo é vira-lata. Então eu acho assim, a gente pode narrar toda a destruição de fatores culturais, a gente pode falar da soterramento da história da deusa mãe, a gente pode falar do soterramento da história da própria África, dessas divindades todas, a gente pode, sabe, tem um monte de coisa que foi apagada da nossa memória, um monte de coisa que parou de ser registrada. E essas coisas foram intencionais para subjugar a gente num modelo civilizatório que reiterasse, né, as diferenças culturais, posto que define que algumas pessoas estão condenadas a servidão, a gente continua esse debate.